Amém, irmãos. Bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos para a nossa segunda-feira da terceira semana. Ele tem por versículo do Ler com Oração, Apocalipse 22, 12, que diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ó Senhor Jesus. O título é Preparar-se para a volta do Senhor. Preparar-se para a volta do Senhor. Vamos lá. O tema desta semana é Cuidar da fé nos tempos do fim. Nessa mensagem veremos a necessidade de nos preparar para a volta do Senhor. E isso tem a ver com a nossa maturidade espiritual. Até esse dia chegar, necessitamos da palavra de Deus para cuidar de nossa fé, a fim de sermos confirmados e encorajados. Veremos que, como servos e filhos de Deus, passaremos por tribulações durante nossa jornada. Nesse processo de aflições e sofrimentos, o Senhor nos consola e nos conduz. Ele nos ensina que o justo vive pela fé. E esse viver traz prazer e alegria para a nossa alma. Além disso, iremos aprender por meio das experiências da igreja em Esmirna que não estamos sozinhos nos momentos de sofrimento. O Senhor está à nossa frente e atrás de nós, dizendo: não tenham medo. Hoje passamos por tribulações, mas ganharemos uma grande recompensa se permanecermos firmes na fé. O livro de Apocalipse mostra uma janela que revela o futuro dos que vencerem hoje. Durante esta semana, receberemos encorajamento, refrigério e direção. Em cada dia, o Senhor nos encherá de esperança e estaremos mais preparados e seguros para a sua volta. Deus nos chama para seu reino e glória. Aleluia! Percebemos o amor do Senhor ao nos dispensar essa palavra oportuna para o tempo do fim. Paulo escreveu as epístolas aos Tessalonicenses para que os irmãos daquela cidade se preparassem para a volta do Senhor, alcançando a maturidade espiritual, o que resultaria no arrebatamento deles na volta do Senhor. Perceba, querido leitor, que esse assunto é tão importante que no fim de cada capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses é mencionada a segunda vinda do Senhor. Vejamos os versículos que atestam essa verdade. No final do primeiro capítulo lemos que precisamos aguardar dos céus o Filho de Deus. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. No final do segundo capítulo, Paulo fala da presença do Senhor em sua vinda. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Sim, sois vós realmente a nossa glória e a nossa alegria. No final do terceiro capítulo, novamente vemos a vinda de nosso Senhor Jesus, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. No final do quarto capítulo, Paulo prossegue expondo a volta do Senhor. Depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois,
uns aos outros com essas palavras. E por fim, no capítulo 5, o apóstolo conclui a primeira epístola aos Tessalonicenses, dispensando seu encargo sobre a volta do Senhor. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Percebemos que a carta aos Tessalonicenses revela aspectos importantes que auxiliam nossa preparação para a volta do Senhor. Vivemos os tempos finais que antecedem sua vinda, e a palavra profética nos dará direção. Se seguirmos o falar do Senhor, seremos vencedores. Querido leitor, a palavra de 1 e de 1 e 2 Tessalonicenses mostram que o desejo do Senhor é que sejamos arrebatados, e como vencedores recebemos o galardão. Portanto, aproveite esse momento de estudo da palavra. Desfrute e prepare-se ao desfrutar de cada capítulo dessa epístola. Peça luz ao Senhor e um coração de arrependimento. Ele certamente proverá todas as ferramentas para que você seja preparado e alcance a maturidade espiritual. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Pergunta: qual é o encargo da primeira epístola aos Tessalonicenses? Irmãos, é sobre a segunda vinda do Senhor. Esse é o encargo, né? Esse é o foco dessa epístola aos Tessalonicenses. Então, assim, desde aquele tempo, Paulo tinha a certeza, irmãos, porque a volta do Senhor não é que ela tarda, que o Senhor está sendo longânimo conosco, né? O Senhor está dando chance, irmão. Está dando chance, na verdade. O Senhor, Ele quer resgatar muitos, né? Quer que nós amadurecemos. O Senhor, Ele dá muita oportunidade. Veja eu e você, nós, né, irmãos? O que a gente tem ganhado da parte do Senhor? A gente tem ganhado luz, irmão, na palavra. O Senhor tem dado luz. O Senhor tem dado palavra. O Senhor tem dado ensinamento. O Senhor tem cuidado de nós. A gente tem sido suprido com o que mais precisamos para crescer, né? E sobre a vinda do Senhor, quando muitos, nós mesmos, quando julgamos tardar, mas e se o Senhor voltar para mim? Como assim? Eu posso dormir no Senhor. E aí, irmãos? Quando você dorme no Senhor, você já garantiu a coroa da justiça? Ó Senhor Jesus! Irmãos, que a gente possa se encontrar fazendo assim, que certamente nossa coroa vai estar guardada. Por quê? Quando comecei a buscar o Senhor, reunir, via esse caminho, um caminho longo, né, e estreito, a gente sabe, mas pensei que era para alguns, que era para poucos, mas não, irmãos, não. Um determinado tempo a gente desfrutou de uma parábola que está em Mateus, que é os trabalhadores na vinha. E o Senhor daquela vinha, representando o nosso Deus, ele buscou pessoas, trabalhadores para a sua vinha. E tendo acertado um denário, dia de trabalho, e pegou aqueles ali logo no início, e ao longo do dia ele foi encontrando pessoas e chamando para a sua vinha. Os trabalhadores, até chegar nos trabalhadores da 1ª hora. Faltava apenas 1 hora para se encerrar o dia de trabalho. E ainda assim, ele contratou essas pessoas, ele chamou essas pessoas, ele buscou essas pessoas e empregou na sua vinha. E tendo findado o dia do trabalho,
Ele foi acertar contas com esses e pagou o denário, pagou o dia de trabalho de forma igual para aquele que começou e para aquele que começou só no final. Os irmãos estão entendendo, né? As pessoas que começaram no início do trabalho receberam igual àqueles que começaram faltando apenas 1 hora para findar o dia de trabalho. Irmãos, então, esses somos nós. O Senhor está às portas aí, né? O que a gente fazer por meio do corpo, se dedicar às coisas do Senhor, né? Buscar crescer no Senhor, o Senhor vai honrar, irmão. É nós, né? É a mim, é você. Esses que buscam o Senhor em tempos tão angustiosos, né? Esses que o Senhor quer fazer vencedores. Então se sinta privilegiado, né? Você é um privilegiado, irmão. E eu também. Jesus é o Senhor. Amém.